Sabe, vivendo piloto automático, tentando sempre agradar todo mundo, é tipo, é muito parecido com assinar contratos todos os dias sem ler as letras miúdas. Nossa, com certeza, a conta desse custo sempre chega, né? Exato. Na hora, dar aquele sim parece a saída mais rápida para evitar atritos, mas o custo emocional sai caro. E bom, a nossa análise de hoje foca justamente no material chamado Mulher LIVRE. Que é um material excelente para lidar com isso. Muito. A missão aqui é desvendar os gatilhos por trás desse comportamento, sabe? De ceder quando a vontade real era gritar um não. E, claro, mostrar como aplicar os exercícios dessa leitura pode mudar tudo. É um tema que afeta tanta gente e o mais interessante nos textos que estamos mergulhando hoje é a desconstrução daquela ideia de que não conseguir se impor é falta de força. Sim, ou que a pessoa tem uma personalidade fraca, né? Exatamente. O material mostra que, na verdade, existe um condicionamento profundo aí. É um padrão totalmente invisível que se sustenta em 3 grandes gatilhos, que são o medo da rejeição, a culpa e a necessidade de manter a imagem de pessoa boa. Peraí, mas a vontade de ser uma pessoa boa não deveria ser algo positivo? Como assim o material trata isso como um gatilho perigoso? Parece meio contraintuitivo, né? Mas o problema central apontado na leitura não é a bondade em si, e sim a anulação. O nosso cérebro primitivo, ele entende que ser excluído do grupo significa perigo de vida. Ah, aquela coisa da evolução, de viver em tribos. Isso mesmo. Lá atrás, quem não agradava a tribo era deixado para trás e não sobrevivia. Então, o cérebro cria esse gatilho do medo da rejeição para forçar o sim e garantir a segurança. Entendi. A pessoa acaba confundindo ser bom com... Com estar sempre disponível. Perfeito. E é isso que acaba virando uma prisão invisível que a gente mesma tranca. Sim, mas a leitura promete que, só de tomar consciência desses gatilhos, as pessoas já recuperam parte do controle. Tira todo mundo daquela escuridão. Isso é libertador. Mas assim, o cérebro faz essa associação de que agradar garante segurança. Só que mesmo sabendo disso intelectualmente, o corpo ainda reage na hora de um pedido. Aham. O coração acelera, dá aquele nervoso. Exato. Como é possível frear esse impulso de autoanulação no exato momento em que ele acontece? É aí que a transição da teoria para a prática brilha no livro. O texto destaca muito a importância da pausa. Eles usam a ilustração de um sino mental, como um alarme. Um sino. Como imaginar um sino pode impedir alguém de dizer um não no automático? Funciona tipo um interruptor neurológico. Aquele 1 segundo em que a mente visualiza e meio que ouve o sino tocando, quebra o padrão do reflexo. Dá aquele choque no sistema. E isso é o tempo exato para o córtex pré-frontal, que é a parte lógica, assumir o controle antes da resposta automática sair. Isso permite que a pessoa respire e pergunte: eu realmente quero fazer isso? Nossa, genial. E aí dá para usar táticas práticas tipo, vou pensar e te aviso. Exatamente. Sem agressividade e sem ficar dando 1000 justificativas. A pessoa ganha uma clareza imensa. Tá, então o sino toca, a pausa acontece e o não finalmente sai. Mas o dia seguinte, porque a culpa bate forte, a ansiedade sobe. E a vontade é ligar de volta para desfazer o limite, né? Esse é o ponto crítico onde a maioria recai. Mas o material traz uma virada de chave fundamental. Sentir culpa logo após se posicionar não significa que um erro foi cometido. Sério? Sério? A culpa, nesse caso, é só o cérebro estranhando a quebra de um padrão antigo. Para não ceder, o livro detalha o método ACITAR, que foca justamente em lidar com essa sensação. E como funciona esse método na prática? Em vez de lutar contra a culpa ou tentar justificar, o método ensina a reconhecer o desconforto físico, entender que é só um eco de um hábito antigo e deixar a emoção passar sem tomar nenhuma atitude baseada nela. Faz todo sentido. Eu fico pensando que dá para comparar esse desconforto inicial da culpa com aquela dor muscular depois de um bom treino. Nossa, ótima analogia. É uma dor chata, incomoda bastante, mas no fundo é o processo biológico da construção de uma musculatura mais forte. É temporário, mas fortalece a identidade. Exatamente isso. E
Conectando tudo, a mensagem final é muito clara e pragmática. O desconforto de dizer um não dura só alguns minutos, mas o peso de um sim indesejado pode drenar a energia por horas ou até dias. Verdade, drena de um jeito absurdo. Por isso que a gente incentiva fortemente que quem busca maturidade emocional leia a obra completa e, principalmente, aplique os exercícios práticos. Só ler não basta. É a prática que reescreve o cérebro. Com certeza. E já que estamos falando sobre quebrar padrões e sustentar limites, fica aqui um pensamento provocativo para quem escuta a gente levar adiante. Adoro. Qual é a reflexão? Se a reação negativa de alguém aos nossos novos limites apenas mostra que essa pessoa se beneficiava da nossa falta de limites, Aham. até que ponto esses antigos relacionamentos eram baseados em afeto real e não apenas em pura conveniência? Nossa, é uma reflexão e tanto para terminar. Fica a pergunta no ar. Obrigado por mergulharem com a gente nessa análise e a gente se vê na próxima.